E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, artista visual. Estamos nos estúdios da TV Dedê, a TV da Casa de Vovó Dedé, para mais um Hashtag Arte. E hoje nós temos a honra, a felicidade, a alegria de conversar com o Lia Sanders. Muito obrigado, Lia. Muito obrigado mesmo por ter aceitado aqui o nosso convite. Ave Maria, a alegria, o prazer é todo meu. Massa, vamos trocar uma ideia show de bola sobre arte. Médica psiquiatra, certo? Estudou, passeou ali pela psicanálise e sempre artista, né? A arte e a psiquiatria, a medicina, como funciona essa imbricação, o que veio primeiro e como a arte surgiu na tua vida? Bom, a arte ela vem primeiro. Eu acho que a arte ela acompanha não só a mim, mas qualquer ser humano desde a origem. Eu acho que a arte é algo fundamental, faz parte da gente. Se eu fosse dar um nome para a nossa espécie, não daria o nome de Homo sapiens, eu daria de Homo artem. Cara, que massa! Porque eu acho que a arte é algo muito nosso. Eu tive até... É próprio do ser humano. Próprio do ser humano. A gente estava até conversando sobre isso antes de a gravação começar, né, do programa, que a gente... E eu observo isso com os meus filhos, né? A criança, ela dança antes de andar, ela desenha, canta, né? Antes de falar, ela desenha antes de escrever. Então, assim, Sim. A arte, ela está ali no início das nossas vidas, e muitas pessoas param na infância, tanto é que tem muito adulto que desenha como criança. Isso. E eu acho que o artista, ele se permite continuar, talvez por uma aptidão maior, por um chamado, né? Mas eu confesso que eu tive muita dificuldade até de me declarar ou de me assumir como artista, porque como era algo muito intrínseco, muito da minha vida, eu nem achava, eu nem enxergava Fazia parte isso do como cotidiano. Isso, eu não enxergava isso como uma profissão. Eu não me via, assim, eu não enxergava isso como um rótulo, como algo que eu tivesse que apresentar assim para as pessoas. Entendi. Né? Então ela vem antes da medicina, sem dúvida. E vem desde criança? Vem desde criança. Eu era aquela, assim, eu estudei em colégio, né, de freira, colégio militar. Então, assim, eu não tinha aula de artes. Entendi. Só que aí, quando tinha um trabalho na escola, que era sobre o reino animal, eu ia lá e eu ilustrava todos os bichos do reino animal. E os coleguinhas diziam, Lia, faz aí, que é contigo, né? Eu pegava toda a Já brecha. começa a identificar a aptidão, o talento da criança, Tanto né? é que eu não tenho nem nada disso guardado, assim. Tem um episódio muito nova, assim, com uns 3 anos de idade, que a minha mãe chegou e eu tinha feito uma pintura na parede. Eu tinha feito espirais. Vermelho, azul, amarelo, na parede toda. Criancinha, 3 anos. 3 anos. A mamãe chegou e ficou chateada, obviamente, porque Qual não é era a o que ela criança queria. Que não desenha na parede de casa, Isso. Né? E eu acho que todos fazem isso. Só que o interessante... Eu acho lindo. Eu também acho. Eu deixo pintar quando tá demais, a gente pinta de novo para poder ter uma nova tela, né? Exatamente. Em branco. E aí a mamãe ficou brava e eu deixei ela brigar. E aí eu falei, mas não tá bonito? Então, assim, Poxa, tinha uma certa... Por que a crítica, né? Por que tá chateada, né? Se Exatamente. Ficou mais bonito pintado, desenhado por mim do que como estava antes, né? Exatamente. Então, assim, tinha uma certa consciência estética, Legal. né? De que aquilo ali, de alguma maneira, tinha um valor. E aí a escrita também, porque eu fazia... eu tinha uma professora muito boa no colégio militar que ela pedia que a gente transformasse os textos do Shakespeare em peças. E aí eu já fazia os textos. Massa, então, era muito uma coisa do meu dia a dia mesmo. Eu não enxergava isso como uma profissão. Mas dava um valor diferenciado para as questões da arte, né? Sim, do desenho, da escrita. Sempre me acompanhou. E aí houve a escolha da medicina. Sim, eu até pensava em fazer comunicação social. Eu gostava muito de publicidade e propaganda, assistia muita televisão. Entendi. E achava os comerciais muito, muito intrigantes, comerciais brasileiros. É publicidade, né? A questão que é arte, né? Sim. Que utiliza a arte como ferramenta, né? É verdade. Tinha um programa da TV Cultura Intervalo, que eu adorava assistir, que passava aos sábados. Mas aí eu fiquei, será que é isso que eu quero fazer? Será que a história que eu quero contar é essa? Será que eu quero pensar em algo para vender algum produto? E eu, no 3º ano, eu comecei a ficar em dúvida. E aí um amigo da minha mãe me levou para um hospital de Messejana, Hospital do Coração. Sei. E eu passei uma manhã com ele, me emprestou um jaleco, eu fiquei andando lá e foi uma coisa de emoção, realmente. Eu senti que ali seria um lugar para mim e mudei, fui para a medicina. Se permitiu mudar, né? É isso. É muito interessante essa questão das escolhas da gente. Nessa fase, principalmente, né? Da adolescência, ali quando você vai fazer o vestibular, que agora é o Enem, né? Sim. Rola uma dúvida, né? Com certeza. E eu conversei aqui recentemente com a Bruna Acioli, que é artista visual.
ela faz o Instituto Federal, e ela teve em dúvida sobre arquitetura e tal, ela tem 22 anos, né? Então, essa dúvida, ela está sempre aí, chega um salvador aí que empresta um jaleco e ajuda na decisão, né? Na escolha, que a escolha é muito difícil. São momentos muito cruciais que podem te mudar totalmente a direção da sua vida. Com certeza. Mas aí foi justamente... Até porque publicidade e medicina, claro, que se conecta em algum momento, mas não muito, São né? muito diferentes. Muito diferentes, assim, né? Mas aí foi justamente nessa época, aí quando eu tinha... E eu desenhava muito, mas eu não tinha esse contato com a tela, né? Isso daí começou... Eu acho que eu tinha acabado de entrar na faculdade de medicina, estava ali no comecinho, eu fui fazer uma amiga minha, a Adriana, ela me chamou para fazer uma oficina no Dragão do Mar, no Centro Cultural, né? E eram 2 sábados e eles ensinavam a misturar as tintas, preparar as telas. Mas isso tu já estava na medicina? Eu tinha acabado de entrar na faculdade de medicina. Ou seja, a arte teve sempre ali... Foi. Não foi nem ao lado, foi junto, né? Foi junto. Assim, aí, durante a faculdade de medicina, aí como eu comecei a ter acesso a isso, eu comecei a pintar as paredes novamente, parede de porta de guarda-roupa e tal. Comecei a pegar uns quadros que tinha lá na faculdade, que estavam ali com ciclos de doenças, umas verminoses, comecei a pintar em cima. Que legal. Aí a gente fez, nessa época, eu puxei uma semana de arte médica lá na UFC. Poxa. Que aí a gente fez uma exposição aí ali também. Comunicação, né? Porque é a questão da liderança, né? De tudo que é interessante. Que em todo canto que a gente está, a gente pode aplicar os conhecimentos, né? E a onda que a gente curte, né? A vibe, né? Como a galera chama. A gente fez uma exposição. Semana de Arte Médica. Em alusão à Semana de Arte Moderna, né? Que obviamente. Legal. E aí a gente fez uma exposição que era assim, a mostra é grátis, mas a arte não tem preço, que era nas mangueiras ali do Porangabuçu. Chamamos o Pedro Aymar, que na época era o diretor do museu, e ele fez uma instalação com soros como foi o nome e tintas. como foi o título da mostra? A mostra é grátis, mas a arte não tem preço. Tem um trocadilho com a questão da mostra é grátis, né? Exatamente. Da amostra grátis que é dada pelos médicos. Isso, né? Que seria legal. a amostra. E ali foi a primeira exposição. Que aí, os colegas até diziam, você inventou essa exposição só para poder expor seus quadros também, né? Mas aí tem, sido. porque aí, além da questão da artista, né, Sim. o ambiente da medicina, ainda teve a questão da organização, da empreendedora cultural, né? É verdade. Muito massa. A gente tem o mesmo funcionamento, né? E muda o contexto e você vai... O cearense diz muito, né? Para onde o urubu vai, carrega as penas. Exatamente. Então, a mesma pessoa que assina a assinatura das receitas é a mesma assinatura dos quadros, né? Não tem... Muda a área, mas a dinâmica é muito parecida, né? É o eu, né? É como gosta. E aí houve essa semana de arte médica e começou a trabalhar com tela. Foi. Aí eu comecei a trabalhar com tela. Quando houve essa semana, eu já tinha um tempo que eu estava pintando. Muda muito, né, a tela para os outros suportes, né? Muda muito. Eu gosto muito de papel, trabalho muito com tela também. Mas é muito diferente, né? Sim, sim. E aí comecei a pintar e eu acho que aí não parei mais, assim. Aí me formei, quando eu me formei eu queria fazer pesquisa, assim, antes a psiquiatria, que na verdade ela é sempre muito Quantos dominante. anos para se formar? Para a galera lembrar aí. 6 anos. Medicina, 6 anos, né? Aí eu estava muito interessada em neurociências e aí eu fui fazer um mestrado em neurociências médicas em Berlim. Massa. Eu já tinha feito uma parte da graduação. Logo em Berlim, né? Que é um grande polo cultural, né? Não, Berlim, assim, eu costumava brincar que tinha mais artista do que habitante, assim. E eu ainda morava... Homo arte. Exatamente. Eu morava onde eu morava, tinha uma loja que vendia telas e tintas maravilhosas, assim, era um quarteirão da minha casa. Então, assim, nesse período eu produzi muito, sabe? E foi muito bom. E também tive a possibilidade de ver muita arte, né? Eu emendou o mestrado e depois sendo uma residência artística. Sim, eu fiz também, acabei fazendo um curso também de arte, que era de 1 ano, na Volkshochschule, que seria um Senac. E aí era um curso fantástico, a gente tinha modelos vivos, possibilidade de fazer escultura também, então eu aproveitei bastante. Acabou estudando arte, né? Sim. Porque essa questão do autodidata, porque era autodidata, né? Sim. E tal. Mas mesmo autodidata é bom estudar, né? É bom conhecer. E pude ver muitos museus, assim, né? Eu fiquei ao todo, acho que 6 anos na Borbulha Alemanha. arte, né? Me identifiquei com o expressionismo alemão, que eu nem conhecia. Que legal. E nem sabia o que era, e era o que eu fazia.
né? Entendi. E não, Olha não aqui, o sabia que eu colocar. faço, a galera já fazia também, Pois né? é, pois Que é. Tem legal. toda. É importante você fazer esse resgate, né? E saber o que já E é fizeram. outra cultura, né? É outra vivência, é uma experiência massa. E foi para estudar, começar o estudo para ir para a psiquiatria, é Não, isso? eu nem pensei. Eu acho que eu sempre quis a psiquiatria, mas eu achava que a gente tinha pouco entendimento do cérebro humano e eu queria ir por Então, aí. a questão neurológica, estudar a Foi. questão Eu fiz um ano do mestrado em neurociências médicas, neurociências. aí eu nem cheguei a defender o mestrado, porque eu já passei para o doutorado. E o Entendi. meu doutorado, curiosamente, já foi sobre esquizofrenia, e eu investigava a percepção visual dos Poxa, pacientes com esquizofrenia. A gente usava ilusões visuais e analisava como era que eles percebiam isso, como era que funcionava isso no cérebro, enfim. Tinha uma pegada também de visual na história, né? E aí eu entendi. Falar em terminei. visual, nós temos aí o plano de fundo que a gente deixa aqui no hashtag Arte para a gente começar a mostrar alguns trabalhos da Sim. Lia e das oficinas, dos pacientes lá. Vamos deixar rolando aí, daqui a pouco a gente vai Pronto. bater um papo. Esse aí já não Então, é, esse é de uma é de paciente. uma paciente, exatamente. Então, essa questão da neurociência com foco na visão, Aham. né, já começou desde aí, do estudo, né? Já. Eu nem percebi essa conexão. Depois foi que eu fui vendo, puxa, mas o meu É doutorado inconsciente? tinha. Rola É um inconsciente inconsciente, aí? muito. Acho que a maior Legal. parte dos nossos movimentos são São inconscientes. inconscientes. Ainda bem, né? Porque se fosse pensado demais, era muito mecânico, né? É, E acaba verdade. que o inconsciente ele vai nos guiando dentro dos desejos, das vontades, né? É Do isso que a mesmo. gente, do que a gente curte, né? E aí fez o estudo lá em Berlim da parte de Foi. neurociência. Isso, era um, assim, eu defendi no departamento de psicologia, porque não tinha um departamento de neurociência, mas era bem nessa área de neurociências. Entendi. E aí eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, aí eu fui pensando em fazer neurologia até. Depois foi que eu assumi realmente que eu queria psiquiatria. E aí eu fiz residência em psiquiatria, já comecei a ensinar também, porque eu já tinha um doutorado, né, na Unicristos, depois fiz o concurso para a UFC. E a psiquiatria, na verdade, ela vem bem depois. Entendi. Né? Mas lá em Berlim, eu fiquei curioso com essa questão da neurociência e da questão da visão. Uhum. O olhar, eu entrevistei há poucos dias o Kiko Targino, que é cego, perdeu a visão já com mais de 40 anos, e o Dias Brasil, que está fazendo um trabalho incrível com pessoas cegas. Sim. E ele está facilitando, né? Sim. A questão da pintura. E é uma coisa impressionante, me impressionou muito, a pessoa não enxergar e fazer algo visual para os outros verem, né? Porque o cara não está vendo, né? A artista não está vendo, o artista não está vendo. O que foi que ficou em relação para a tua arte, essa questão de ter estudado a neurociência, essa questão da visão? Teve alguma conclusão? Como é que funciona a cabeça da gente, o cérebro, para a visão, para o artista? Assim? Me deu essa curiosidade, né? Sim. Porque o cara não enxerga e pinta. Sim. A gente enxerga, e eu digo, outro dia, estava dizendo para o meu filho, ele perguntou, pai, se fosse para escolher ficar cego ou perder os movimentos da perna? De perder o movimento da perna. Ele escolheria isso. Porque a visão para a gente é muito importante. A visão né? é muito importante. A visão é muito importante. E, assim, por que a gente escolheu usar uma ilusão visual para estudar a esquizofrenia? Porque a compreensão dentro da neurociência da visão ela é muito avançada. Entendi. A gente entende muito bem como é que os córtex, né, visual, que faz esse processamento, funciona. Então, eu acho que é uma das áreas mais avançadas assim, no entendimento. E o nosso cérebro, de uma maneira geral, ele está sempre fazendo sentido das coisas. A gente está sempre completando. Tanto é que tem uma pista aqui, que a ilusão que eu estudava era isso. Era um ponto aqui, um ponto aqui. O que o cérebro percebe? Movimento. A percepção é uma criação. Entendi. A gente não percebe as coisas como elas são. Eu acho que talvez essa seja São duas realidades, a que existe e a nossa. E a nossa. Então, cada produção visual, assim, ela é algo que o artista cria, mas como cada pessoa vai ver é bem diferente, assim. A percepção ela é criativa. Entendi. O que está vendo, até porque o ponto de vista, eu estudei arquitetura e a gente estudava muito essa questão do ponto de vista, da perspectiva, né? Então, eu estou te olhando, tu está me olhando, são dois pontos de vista
completamente diferentes. Sim. Então, já tem a nossa questão pessoal, né? A Sim. nossa pessoalidade. E ainda tem o olhar para o mundo que sempre todos estão olhando de pontos de vista diferentes. Né? É muito interessante. Isso muda muito, né? Faz com que o nosso caminhar na vida seja necessariamente, a partir da visão, uma coisa diferente do outro. Né? A gente já difere a partir da visão, né? Sim. Para onde você está olhando, né? O que você está vendo. A percepção é muito individual, realmente. Massa demais. E depois aí rolou a questão da psiquiatria. Foi. Em paralelo, a arte nunca deixou de existir. De estar presente. De estar presente. Por exemplo, o primeiro livro que eu escrevi, um romance, eu escrevi quando eu estava no meu doutorado. Que a gente fazia experimentos. Pronto. Qual é? Esse aí, Todo Mundo Tem Direito a um Segredo, esse mais azulado. Todo mundo tem direito a um segredo. Que título massa, hein? Eu fazia os experimentos, meu doutorado estava correndo, mas quem já fez um doutorado sabe que tem romance, uma hora... Né? É um romance. Se passa em Fortaleza, é um romance de saudade aí, de quem estava longe. Massa é uma demais. Ficção. E aí tem um momento que o doutorado, ele fica meio... Você fica assim, meu Deus do céu, será que vai sair alguma coisa desses experimentos? E eu que já tinha vontade de escrever e estava com muita liberdade lá, né? Não tinha filho... Né? Eu aproveitei para fazer tudo que eu podia em Berlim, em termos mesmo, né? de adquirir conhecimento. Eu vou escrever um livro, vamos ver o que sai. E aí eu me organizava... Paralelo, junto na época do doutorado. Isso. Poxa vida, é incrível essa questão do artista múltiplo, né? E eu acho que quase todos, eu acho até para mim até um alívio, porque o cara faz 1000 coisas. Aí eu disse, poxa vida, será que isso como ela diz, é normal, né? Mas essa questão da arte faz com que o artista seja múltiplo, né? Se permita fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Porque no doutorado, geralmente a galera diz, poxa, doutorado é muito punk, então você tem que fazer praticamente só aquilo, né? Mas eu acho que eu enlouqueceria se eu fizesse só aquilo. Entendi. Assim. Talvez você me entenda. Vamos já falar de loucura aqui, vai falar de loucura. Mas eu acho que eu não consigo fazer uma coisa só também. Eu acho que é a necessidade da maioria dos artistas, é interessante isso, né? Sim. A maioria dos artistas deseja primeiro, né? Quer fazer e consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Que a galera acha que artista geralmente é desorganizado, não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, é maluca, tal, mas muita gente que é artista consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu conheço, muito assim, legal. eu tenho a felicidade de conhecer vários artistas aqui, né, do Ceará, e são pessoas extremamente sérias, assim. O grupo que eu tenho de WhatsApp com e organizadas, artista, né? Não tem negócio de ficar mandando florzinha, mensagem, é uma coisa muito focada. E organizada, e consegue, a galera faz muita coisa ao mesmo tempo, faz bem feito, né? Procura fazer bem feito, tem responsabilidade, tem uma entrega. Tem uma entrega. No trabalho. Aquela história daquela lenda do artista irresponsável é lenda. Eu tenho visto cada vez mais que os artistas são muito organizados e têm muito foco e conseguem fazer muita coisa ao mesmo tempo. É porque eu acho que a gente deve levar muito a sério o que a gente faz. Até porque é muito difícil, né? Mas a gente não precisa se levar tão a sério. É outra coisa. É outra coisa. Você ser leve, você trabalhar com leveza, fazer as coisas com leveza, não colocar tanta expectativa é outra coisa. Sim. Mas trabalhar com seriedade, fazer para ficar feito. Até porque o artista tem um desafio muito grande, que pode ser o de suporte, mas tem um desafio da tela em branco, né? Sim. Então ele começa algo e ele pode não terminar, que tem muitas disposições de obras inacabadas, mas ele começa para terminar. Sim. Ele tem uma exigência. E a conclusão da obra Sim. é um empreendedorismo, é um empreendimento, né? Tem começo, meio e fim. Envolve as funções executivas, né? Isso. Eu vou me planejar para fazer isso, eu vou executar e eu vou concluir. Geralmente ele não tem uma encomenda, ele não tem um cliente, ele tem o desejo, tem a vontade, começa a trabalhar e vai até o fim. E termina a obra e bota na parede. É fantástico esse processo, né? É muito interessante. E aí veio o doutorado e saiu essa beleza. O doutorado, qual foi o tema do doutorado? Era sobre a percepção visual nos pacientes com esquizofrenia, né? Como é que essa percepção... A ideia era que a percepção já está de alguma maneira comprometida e isso leva às alterações clínicas, né? A gente está falando de esquizofrenia, explica só um pouquinho, claro, bem sutilmente, o que é esquizofrenia
para a galera entender até o porquê desse trabalho, dessa percepção Pronto, com esquizofrenia. tá né? certo. Esquizofrenia é um transtorno mental, assim, bem grave, que acontece... Eu digo bem grave, mas claro que tem pacientes com diferentes evoluções, né? Tem Mas vários níveis, ele costuma ter uma maior gravidade, comete 1% das pessoas. 1%? 1%. É muito, né? É. Se você for pensar, é muito, É. né? Porque é uma doença grave. Exatamente. Então, a pessoa, ela tem alterações, principalmente no pensamento e na senso-percepção. Então, ela pode, vou dar exemplo de uma situação, ela pode começar a se sentir perseguida, ouvir vozes, né, ter Entendi. percepções que as outras pessoas não têm quando ela está em crise, né, Entendi. tem tratamento. E aí, além disso, tem momentos né, quando passa essa fase mais aguda, ela fica mais retraída socialmente, tem uma série de outras alterações. Ela né, segrega a comportamentais. esquizofrenia, né? Ela O nome é muito pesado, né? O nome é pesado. O nome é ruim. Essa questão dos rótulos, dos títulos é muito complicado, Por isso né? que os nomes dos transtornos ficam sempre mudando na psiquiatria, né? Porque há um desgaste, assim, também, né? Mas ela envolve também essa questão da senso-percepção, daí a opção por estudar esse campo. E aí o doutorado era com o olhar voltado para a visão do... Isso. A gente usava essa ilusão e a gente analisava o que acontecia no cérebro, né? Dos pacientes, a gente viu que eles eram menos suscetíveis a essa ilusão. Era como se eles percebessem a realidade mais fragmentada. E se eles não completassem automaticamente como as outras pessoas fazem. Acho que E o que seria essa ilusão? É um movimento visual. Ilusões visuais. O cinema se baseia numa ilusão visual. Você tem os frames aqui e a gente completa com a percepção de movimento. Então, o ato de completar para o esquizofrênico, ele é diferente. Ele era diferente nesse estudo que a gente fez, e tem outros estudos com ilusões visuais também. Ou seja, o cérebro semelhante. do esquizofrênico, da pessoa que tem essa... É doença ou é... A gente chama de transtorno. Transtorno, né? O transtorno, ele funciona diferente nesse aspecto, né? Nesse aspecto, exatamente. Certo. Muito interessante. É algo que a gente ainda está... Nós estamos longe ainda do entendimento completo, né? Realmente, da mente humana. Entendi. Mas nessa época não faziam trabalhos, não tinha estudos das pessoas que têm um transtorno com arte, não, né? Não, eu não participava disso. Assim, que existem, que já existia e já existe há muito tempo. Assim, a pioneira aqui no Brasil, já estamos falando mais dessa questão da arte, né? Para a saúde mental, a grande pioneira no Brasil e uma das mais importantes do mundo foi a Anísia da Silveira, uma psiquiatra alagoana, que ela, na época em que não havia medicações, né, disponíveis ainda, ela criou ateliês de arte em num hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro. Entendi. E ela começou a trocar correspondência com Jung na época. Era uma mulher realmente formidável. Formidável, assim. né? Então, assim, a arte na saúde mental vem muito antes, a aplicação da arte na saúde mental vem muito antes de mim. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Entendi. E veio para o Brasil, voltou. O Brasil que a gente fala, foi para o Ceará, voltou para o Ceará. Voltei para o Ceará. E aí, nessa época que eu voltei... Continuou pintando? Continuei pintando, acho que em 2013 ou 2012. Eu conheci o Vando Figueiredo. Massa. Essa semana passou a entrevista com ele, incrível. Assisti. O Vandinho é fantástico, né? E eu acho que todo mundo que está na arte tem na sua história alguém que abriu uma porta. Com certeza. No meu caso foi a Emília Porto. Pois é. Né, que me apresentou as artes visuais de forma profissional, né? Sim, sim. E no teu caso foi o Vando. Foi o Vando. Aí eu comecei foi uma identificação muito, muito grande, assim, eu comecei a frequentar o ateliê do Vando. Tinha uma época que eu estava com a paleta do Vando, de tanto que eu estava ali absorvendo. E aí, como eu escrevo também, eu comecei a escrever um livro sobre as fases dele. Então, eu visitei todo o trabalho do Vando. Que legal, foi uma pesquisa, então. Sim. Aprendi muito realmente com ele. Acho que foi uma pessoa que me ajudou muito a soltar assim, a minha arte. E o Vando é de uma generosidade impressionante. Fantástica, né? Através dele eu conheci o Cláudio César, o Fernando França. Aí, quando foi em 2015, foi um ano que eu acho que eu entrei realmente no universo das artes, porque eu lancei o livro, que foi pela Substância, uma editora independente aqui de Fortaleza. Que eu tinha escrito em Berlim. Produzido em Berlim. Que tinha até, eu mandei para o Prêmio Sesc Literatura, não sei se foi de 2013, ele até ganhou menção honrosa. Todo mundo tem direito a um segredo. Cara, o título, a gente vai já falar de título das obras de arte, eu acho o título uma coisa massa demais. É de uma frase. É uma questão publicitária, né? Eu acho que o título, ele tem a questão de chamar para a obra, né? É verdade. E aí, todo mundo tem direito a um segredo, já instiga a curiosidade de saber. Eu não sei se vai contar o segredo, né? Mas
tem a curiosidade, né? Sim, De sim. saber do que se trata, né? E sim. a capa belíssima, a gente vai já Essa vai capa aí é mostrar. de uma edição independente que eu fiz, a da Substância. Foi, assim, não tem Mostrar de novo mais, aqui. esgotou, né? Eu acabei fazendo Massa. essa independente para o livro continuar sendo comercializado aí na Amazon, Aí né? entrou com o Vando Figueiredo, começou a pegada mais profissional. Foi, aí a gente fez uma exposição no Dragão do Mar também, sempre o Dragão do Mar, que era Fortaleza Cores da Cidade, que foi com Certo. Cláudio César, o Mano. O Cláudio César faz falta, né? É um Faz grande falta. artista. Estou vendo como é que eu faço para mostrar os trabalhos dele aqui no chamar a Hashtag Renata, a Arte. filha dele. Chamar Renato, Marcílio Bagliachi, que coleciona o trabalho dele também, que é e tal. legal. E o Cláudio é fantástico, né? É. Cara massa, de uma personalidade incrível, um super artista, né? Forte. Incrível. E tu teve esse contato próximo Foi. com Cláudio César. Foi. Aí a gente fez essa exposição, que a temática era Fortaleza, e aí eu acho que foi quando eu comecei, realmente. Aí, a partir de então, eu continuei participando das exposições. Massa. Eu acho que eu não parei, porque os artistas me mobilizam muito, assim, eles me provocam, eles me chamam, Entendi. e aí eu que adoro, né? Está sempre aberta Tô sempre aberta para participar. Nós temos trabalhos da Lia e os trabalhos para a gente mostrar, tinha alguns aqui. Vamos dar uma passeada. Olha que coisa. Isso é mais recente. Coisa Isso aí é porque linda. você sabe que a arte vai, assim, a gente vai mudando, né? No começo. Eu comecei, a gente estava escolhendo antes do programa os que passar, e eu faço alguma coisa pouca de figurativo, mas a minha arte ela vai desconstruindo para a abstração. E eu tenho pesquisado, tenho olhado muito a questão das cores da abstração, e é um trabalho belíssimo, formidável. Qual é a técnica? Isso é uma infogravura, é uma pintura digital. Massa demais. Eu comecei com óleo e aquela pintura assim mais para Iberê Camargo, assim, muito cheia, tanto é que eu pintava telas grandes e gostava muito de botar o dedo, a mão assim diretamente, era uma coisa mais sem o pincel, pintava com as mãos. Muito disso. É muito massa o contato com a tinta, né? Isso. Tinta óleo? Eu fazia isso com tinta óleo, que é bem tóxico. E aí, até perigoso, né? Até perigoso. Aí, quando eu engravidei, eu parei. Entendi. Aí, eu parei de usar e continuei com acrílica. Acrílica é menos tóxica, né? Bem menos. E aprendi a usar mais acrílica, até com a experiência do Vando. O Vando pinta muito lindamente com acrílica, né? E aí, continuei no figurativo e nessa direção. E aí, quando a minha segunda filha nasceu, que eu tinha um ateliê em casa. Tem quantos filhos, Tenho dois. O Ivo e a Ada. 4 anos e meio, 2,5. E aí, eu tinha um ateliê. E aí, quando ela ia nascer, obviamente que a prioridade ia ser dela, o quarto ia ser dela. Eu tinha um quarto cheio de quadro, aí dei quadro, vendi quadro, tirei, perdi o meu ateliê, mas eu não podia parar de pintar. Entendi. E aí eu fui para quê? Eu fui para pintura digital. Porque que não requer tanta mobilização de espaço, de tintas e tal. Você tem um notebook, um computador ali. Eu podia, eu estava ali às vezes ia na fila do ultrassom e estava fazendo. E foi uma época de muita produção digital. Legal, e depois que eles nasceram... A necessidade de produção artística, né? A necessidade é a mãe da invenção, né? Também, né? Eu vou ter que dar um jeito. E fui para aquarela também, que era uma coisa que eu não fazia, porque são formatos menores. Papel ocupa menos espaço, né? Isso. Então, Abstração, na verdade, eu acho que o nascimento dos meus filhos... Ou seja, de que ano é esse trabalho? Isso aí eu acho que... ela está com 2 anos. Foi nessa época aí das ultrassons? Esses aí, que são bem influenciados pela maternidade, né? Começou essa história com uma parte de um diálogo com um trocadilho, com uma expressão que se chama jabuticaba brasileira. Você conhece essa expressão, né? Que é uma expressão para alguma coisa que alguém inventou no Brasil e que é ruim. E eu comecei a brincar com essa expressão e comecei a pintar jabuticabas. Primeiro nas telas e depois eu continuei no digital. Que legal. E eu acho que foi aí que eu comecei a entrar mais para abstração. E tem um equilíbrio. A gente pode só voltar naquela última abstração. E aí são as jabuticabas. São jabuticabas digitais. E um movimento belíssimo, né? E as cores bem tropicais, bem forte, um colorido belíssimo, dinâmico demais, né? Tem e a gente vê que tem muita energia. E a gente vê que a abstração... a gente aqui, eu estava até conversando na Craft outro dia, sobre essa questão do cearense gostar muito do figurativo, né? A gente tá, será que vem do cordel? Do que vem? Porque tem outras
outros lugares do mundo, que gostam muito da abstração. Sim. Aqui a gente tem abstração, né? O Bandeira, Sim. né, inaugurou essa questão, Sim. não sei se ele inaugurou, mas foi muito forte O grande na questão expoente, né? da abstração. Mas a gente vê que a galera, o cearense curte muito a arte figurativa. Eu acho, assim, a abstração, eu acho o mais difícil que existe dentro É da arte. muito difícil mesmo, né? Eu tenho, assim, porque tu procura a busca do equilíbrio. De alcançar, né? mesmo, assim. De alcançar o equilíbrio. E quando você vai fazer algo que já existe, você vai desenhar uma casa, você vai desenhar um animal, não que não seja difícil. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de desenhar um figurativo, desde sempre. Né? Faço. Mas você sabe o que você vai fazer. Uhum. A abstração, ela é livre. Ela é a arte livre, né? A gente vai É. já chegar na arte livre. É arte livre mesmo, né? Assim, eu acho que conseguir esse equilíbrio é difícil. É como a poesia, né? Como a poesia, na verdade, está em tudo, na arte, né? Mas eu acho a abstração, assim, extremamente difícil. Poética, e acho né? que só comecei a me meter, digamos assim, né? Quem sou eu? Mas começar a usar na abstração depois de muitos anos no figurativo. Trabalhando no figurativo, no né? figurativo, sabe? É um trabalho extraordinário, um trabalho O Vando que é um artista que gosta mais de figurativo. né? Ele fica dizendo, Lia, você tem que tá legal e tudo, mas você tem que levar isso para a tela. E eu acho que quando eu levar isso para a tela, eu acho que vai ser uma outra descoberta. Com certeza. Vai ser bacana. E eu quero fazer isso, mas eu preciso ter espaço de novo para. E aqui o figurativo, aqui né? é o figurativo. Isso é um trabalho que eu fiz na época do Dante, naquela galeria que ele tinha na Facete, um espaço espetacular, né? Dante é outro cara que faz muita falta, né? Falei nele demais, outro dia. Demais. A Galeria Vicente Leite. Demais, que fazia um trabalho ali incrível. Deixou um vácuo, realmente. Deixou. Inclusive, aproveito aqui a conversa com a Alessandra para a gente conversar, ver a galera da universidade, né? Que sempre foi voltada para a arte, para retomar o trabalho, continuar o trabalho do Dante, né? Sim. Que aquele trabalho que o Dante fez na Unicet lá, foi com a Galeria Vicente Leite, fantástico. Lançou muita gente, trouxe gente de volta, muitos bons artistas, né? E uma curadoria fantástica com aquela ousadia do Dante, né? Um Dante Diniz é um grande artista e um grande curador de arte, né? É verdade. Um grande curador de arte. Verdade. Aí entram as emoções, né, nesse trabalho. Figurativo também. Massa demais. Mas eu gosto da pintura rápida, do traço. Isso foi em Berlim. Isso foi nessa época que eu morava em Berlim. Como é o título desse trabalho? A Origem do Mundo. A Origem do Mundo. É uma releitura de um trabalho de um autor francês, né, Courbet. E lá, acho que é essa a pronúncia. E foi uma exposição que eu fiz, era num restaurante lá que se chamava A Origem do Mundo, L'Origine du Monde. Massa. E aí esse trabalho foi dessa ousado, inspiração, né? Muito massa. Quente. Esse aí é uma releitura do Rodin. Teve uma época porque eu passei uma por parada expressionista, né? Uma parada mais... Passei por um período, acho que todo artista, não sei se todo artista, mas passei por um período de deserto, assim, na produção. Acho que entre 2015 e 2018, eu não gostava de nada do que eu fazia. Acho que foi quando eu entrei no circuito e comecei a conviver com os artistas que faziam isso. Aí a gente 100% do tempo, e eu pensando... Começa a se questionar, começa a questionar o próprio trabalho, né, e tal. Será que eu consigo fazer isso com qualidade, né? Entendi. E aí foi um período que eu acho que eu não tenho quase nada. Aprendi com o Wanda a pintar em cima das telas de novo. Ter a coragem de fazer por cima, né? Isso aí eu acho que é quando eu estou saindo desse criei período. recentemente essa coragem, que eu não tinha muita coragem de mexer nos meus trabalhos, agora eu vou e faço outro por cima de boa, tranquilo, faz outro. É uma libertação. É uma libertação, e até porque a gente tem que pensar no processo, né? Processo criativo, mesmo, né? Então, eu acho que a arte, o trabalho, ele sempre está incompleto. Ele sempre poderia ter algo de novo sobre ele, né? Sim. Olha que coisa linda. Aqui, né? Esse aí esse trabalho. Acabei colocando aí na capa. Massa. E essa perspectiva, né? Esse olhar, né? Do improvável, né? De um ângulo de uma visão que é muito improvável, né? Pois muito massa. Isso vem de uma fotografia, a gente estava conversando sobre isso, a questão da fotografia, né? O meu marido fez essa fotografia minha e eu achei a questão do reflexo, as cores, assim, tudo me interessou muito. É óleo pastel. Massa. E me interessou a perspectiva, né? A luz, a sombra. Ficou lindo. Um trabalho que eu gosto lindo, muito. Lindo. Esse trabalho vive aparecendo mesmo. comprador e eu vivo dificutando a compra, que eu não quero qual o tamanho vender. dele?
Ele Entendeu? é 120 por 80. O trabalho tem um tamanho Seu legal. tamanho é bom. Ele tá E o reflexo rebatido, né? ele chama mergulho no inconsciente. Fantástico. Porque é um outro aspecto, né? A gente tem essa questão da luz e da sombra. Né? Tem aspectos nossos que ficam nas sombras. Às vezes. E a gente se conhece pouco, né? Sim. Essa questão, nós somos uma incógnita para nós mesmos, a gente vai se descobrindo, né? Se permitindo se descobrir, isso aqui Essa é a jornada. Essa é a jornada de autoconhecimento, né? Isso é uma pintura. Eu acho que eu já estava soltando mais, talvez caminhando mais para bem o traço solta, abstrato. Né? Mas, exatamente. Você vê uma influência aí da paleta do Vando, esse azul aí, ele que me apresentou. Você arranjou do melhor mestre possível, né? Massa demais. Um privilégio. O Vando é muito bom. E aí são aquelas imagens. As infogravuras, né? E aí, escultura. Isso não é meu, essa escultura é da Andréa Dalólio. Da Andréa Dalólio. Mas tem uma poesia, não sei se o pessoal em casa vai conseguir ver. E eu olhei, estava no meu lá, eu disse, cara, aqui é cara das coisas da Andréa, né? Estivemos juntos recentemente. É trabalho dela. Em breve a gente vai conversar com a Andréa Mas eu Dalólio mandei aqui. uma imagem dela, porque a Andréa é uma pessoa que me provoca, ela me solicita, ela vem com uma proposta. Ela fez uma exposição individual e ela me pediu texto. E no que ela me pediu texto, saiu poesia concreta. Massa. E aí a né? gente tem Essa feito troca, esse diálogo. Ela é muito massa. Ela né? é muito rica. Ela é muito rica. E a gente né? vai se descobrindo. É um trabalho em aquarela. Também está numa exposição, coração. Nossa. E eu tô com menos pudor de juntar as coisas, assim, os órgãos e as áreas da vida. É importante. Eu tenho pensado muito nisso, sabe? Porque nós temos várias fases, né? Todo artista vem de várias fases. Depende da época, da nossa vibe na época. E eu fazia segmentado, né? E agora eu estou pensando em juntar tudo, né? Por que separar, né? Então, essa coisa de se permitir mais, né? Sim. Acho que é maturidade, a gente vai ficando... Eu acho que né? é maturidade. Antes, eu tinha um certo desconforto, assim. Não que a gente fique maduro, que eu não quero sair da adolescência nunca. Eu acho que o artista tem que ter sempre o pé na adolescência ali, né? Sim. Mas a maturidade que eu digo é da experiência mesmo, Mas há um amadurecimento, né? natural, não que né? a gente chegue no 100%, assim. Eu acho que, por exemplo, esse trabalho das jabuticabas, eu acho que é o meu trabalho mais maduro dentro de tudo que eu fiz. Isso aí é da época de Berlim. Você vê que é uma coisa mais escolar, assim, né? Embora... Mais acadêmica, mais né? acadêmica. Belíssimo. Né? Talvez... É um trabalho diferente, acadêmico. Mas as cores, elas... mas a gente vê cores que estão nos outros trabalhos. Existe uma identidade. Existe né? uma Elia identidade. Sanders, né? Existe uma identidade. A gente carrega, né, esse traço. Mas antes, eu acho que eu sofria mais com isso. Porque na medicina eu era artista, nas artes eu era doutora, na literatura eu era pintora, e eu meio que tentava separar as coisas, assim, até para se autoafirmar, talvez, como cada uma dessas coisas. Mas hoje em dia eu não estou mais preocupada com isso, não. É uma só, é a Elia Sanders. Eu estou integrando as coisas. É interessante esse movimento, eu acho que a gente andar em exposições, conhecer as outras pessoas, os outros artistas, isso dá uma certa, pelo menos a mim, coragem de mostrar mais. E de se permitir, eu acho que, talvez até a pandemia, todo mundo aqui falou na pandemia, todos que vieram até agora no Hashtag Arte, esse processo, durante a pandemia, houve uma mudança, houve um antes e depois na artista ou não? Houve. Né? Na pandemia, eu tava grávida e eu estava... A necessidade de criação artística, ela me salva, assim, é realmente algo... Eu achava, porque eu sou uma pessoa, assim, relativamente funcional. Eu funciono bem no mundo, né? Assim, no sentido de trabalho, faço minhas coisas. Né? E assim, eu achava que que a arte era a minha loucura. Que se eu fizesse, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho que fazer, eu como psiquiatra, é importante que eu faça terapia, que eu me analise. Entendi. E geralmente eu evitei. Os psiquiatras, os psicólogos fazem... é bom que façam. Então, né? essa questão da arte é a minha loucura. Veio na pandemia, tu mergulhou nessa... Eu achava que... Estou saindo um pouco do tema, mas eu vou voltar para a tua resposta. Eu achava que eu fazia arte como terapia para mim. Certo. E aí, quando eu comecei a fazer terapia, que foi justamente quando nasceu o meu primeiro filho, quando eu ia voltar de licença maternidade, eu pensei, não, sou mãe, agora complicou, né? Agora Mais uma tarefa. É bom que eu faça terapia, é um bom momento para começar. E eu comecei a fazer. E, curiosamente, assim, me surpreendeu que a minha arte ela ficou muito mais solta, ficou muito mais livre. Entendi. A necessidade de fazer arte, ela continuou existindo.
E ela ficou Mas com de outra forma. de uma outra forma, que eu acho muito mais sadia e muito mais rica, muito mais distante dos meus conflitos e muito mais próxima da transcendência mesmo, porque eu acho que a arte é uma forma de transcendência. Isso. O artista ele vai além de si, ele alcança algo maior que ele quando ele faz uma obra. Né? E aí, durante a pandemia, quando eu estava grávida já da minha segunda filha, né, da Ada, eu tinha feito um quadro da Mulher das Cavernas. E depois que eu fiz o quadro da Mulher das Cavernas, esse arquétipo ficou na minha cabeça. E aí eu comecei a descrever esse diálogo. É quando eu digo que eu estou misturando tudo, realmente, Entendi. oficialmente. É um diálogo da Mulher das Cavernas com a psiquiatra. Trabalho lindo. É o diálogo da Mulher das Com Cavernas a com a psiquiatra psiquiatra. contemporânea. Que massa, Aí eu me cara. projeto na história e são esses encontros com essa Mulher das Cavernas. É um livro que foi escrito durante a pandemia que, sem dúvida, foi muito importante para mim, para manter as minhas E a ideias em gente dia. estava na caverna, né? É interessante que ficamos todos reclusos, né? Sim. Ficamos enclausurados, Sim. cada qual na sua caverna Sim. pessoal, né? Exatamente. Porque por mais que a gente tivesse com a esposa, com o marido, com os filhos, a gente olhou muito para dentro, né? A gente teve que a gente não teve como E fugir da conviver- introspecção. Conviver com a gente mesmo, né? É verdade. Porque acho que é mais difícil a gente conviver com a gente do que com o outro, né? E essa questão da loucura, nós tem um livro, um e-book, Sim. né? Recente, que a gente precisa falar nele, Acabamos que de é lançar. Arte Livre, né? Isso. E é um trabalho que... como surgiu esse trabalho? É um trabalho voltado para a saúde mental. é Isso. Quando eu entrei na universidade, nesse meu movimento de juntar os universos, eu resolvi fazer um projeto de extensão que se chama Escola Arte Livre, que é uma parceria com o IFCE, e o Sebastião de Paula, esses são professores do curso, Massa. em que a gente oferece oficinas, Isso cursos aqui foi o de lançamento, arte. né? Isso, lá no Museu da Imagem e do Som. Que, na verdade, a gente estava fazendo do limão a limonada, né? Os Isso. artistas que foram prestigiar. Massa A gente demais. não tem verba para fazer um livro impresso, então nós fizemos o e-book desse manual. É um manual do curso que nós aplicamos há 5 anos, nesse contexto, né, de CAPS, de hospital, enfim, com pacientes da saúde mental. E a gente faz turmas mistas, são profissionais da saúde, estudantes, e a pessoa realmente aprende desde o começo. Claro que é um curso básico, né? Mas como a gente só tem uma equipe pequena e conseguimos atingir poucas pessoas, a gente sentiu a necessidade de documentar isso e fazer um manual para quem quiser, tá? Para Inclusive quem quiser trabalhar isso. com artes visuais junto a Para pacientes. promoção de saúde. de saúde A ideia mental. é chamar Não só de saúde mental, mas da saúde como pode ser todo, imposto, pode ser, né? É Entendi. realmente algo para promoção de saúde. E aí foram reunidas imagens. Isso, aí para cada capítulo a gente selecionou imagens de artistas plásticos contemporâneos. Cearenses. Tem imagem Que sua. massa. Nós temos as imagens do e-book. Aí eu acho que nós temos as imagens do... Porque aí foi a... E ficou um trabalho bonito, assim, ficou... Como exemplo de pintura, como inspiração, a gente resolveu pegar a arte cearense, que é belíssima. Então, fazer isso... Olha aí. Esse é da Cecília Bichucha, Massa, aquarela. Cecília é incrível. É um trabalho muito delicado dela. Esse é meu. Aí é Lia velho, Sanders. que a gente começou com os nossos trabalhos, né? E depois a gente Como é o foi nome criando desse coragem. trabalho? A Velha. Massa. É uma releitura de uma escultura do Rodin. Eu lembrei agora. Esse aí é seu. Esse aí é Suas Marcos Mórulas, Oriá, As Mórulas, um exatamente. capítulo de abstração, Sandra Montenegro. Lindo trabalho da Capítulo Sandrinha. de perspectiva, esse é do Silvano Silvano Tomás. Tomás. Esse título, acho que é... Isso não é uma escova. É, né? Uma isso, coisa assim, né? Muito isso. massa o trabalho Esse é do Silvano. Cateles, ele está se chamando agora também Montenegro, mudou o nome lá, nome artístico. Esse é do Halder Gomes, que é um talento de múltiplas áreas. O Halder disse uma frase que eu achei incrível. Esse é da Amanda Nunes, excelente. Crimes Passionais. Crimes Passionais. Tem uma força, o trabalho dela. Então, por causa dessas obras de arte, de João Belo Júnior, por conta dessas... Aquarelista de mão cheia. incrível, né, o João Belo? Incrível, incrível. Ceará Super tem acessível. muita gente boa, né? Tem muita gente boa, realmente. O Brasil tem muita gente boa. Quando a gente Sim. puxa Pra nossa brasa para nossa realidade. sardinha, é muita gente bacana, muito artista estudioso, bom, talentoso no Ceará. Verdade. Muita gente boa. Cardoso Júnior, numa abstração, né? O trabalho do Cardoso, ele puxa mais para o figurativo contemporâneo. Sim. E essa abstração belíssima. Sim, né? Demeilson. Foi entrevistado aqui, um aquarelista assim, incrível também. Sensacional, sensacional. O suporte aí, eu trabalho com folha de bananeira Isso, do Júlio.
Isso. A Nete Mendonça. Nete Mendonça, trabalho forte, né? Belíssimo. Então, graças a essas... Aí, Fernando França, fera. Um artista plástico incrível. Esse é da Ilda, que é uma das professoras. Massa demais. Ilda Natureza Souza, Morta. Mano Alencar, cara formidável, um artista fantástico. Esse é do Grude. Marcelo Grude é o cara, né? Incrível. O que ele movimenta nessa cidade. O que ele movimenta o Festival Concreto. Ele é uma potência. Fantástico, é uma potência. Foi super gentil também. A Fabiana Azeredo tem um trabalho incrível. Forte, muito fortíssimo, forte. Né? Gerson Pirajá. Um cara fantástico. Esteve aqui com a gente. Túlio Paracampos tem um trabalho belíssimo, lindo. Sim, né? Abstrato também. Abstrato. E tem muito mais. Tem assim. muito mais. O e-book está lindo. Assim, se quem colocar no Google Arte Livre, UFC, vai lá para o repositório, para download gratuito. E é realmente para espalhar, para as pessoas utilizarem. Desde o início do e-book, que a gente aceitei o convite, fiquei muito honrado, achei massa, muito bom ter um trabalho meu no e-book. Arte livre. Toda arte não é livre? Como eu fiquei pensando desde o começo. Se seria uma redundância? Ou não, né? Ou não, né? Quais são essa questão da... Porque se a arte não for livre, ela é o quê? Ela seria o quê? Mas existe arte que não é tão livre, né? Arte que a gente estava falando dos hiatos da gente, e às vezes a gente fica preso. Nós ficamos presos a ideias passadas, fica preso numa fase, fica preso de não conseguir fazer, né? Então, essa arte livre, ela significa... É quase um pleonasmo, mas necessário, né? Que a arte precisa ser livre, né? Sim, eu acho que o livre... Sem amarras, né? O livre entra mais no sentido do acesso, porque a gente estava querendo realmente levar essa questão da arte para pessoas que nunca imaginaram ter esse contato, né? Ter esse despertar. E eu acho que tem também a libertação, que a arte liberta, promove, né? a arte liberta. Eu acho que o Ceará vive nesse momento muito bacana da arte, no sentido muito de trazer essa arte para o povo, né? Para o público. Muitos equipamentos culturais que eu falo muito aqui no formidáveis. Existe um estranhamento com a arte contemporânea, né? A música é mais fácil. Todo mundo anda no carro ouvindo música, a maioria das pessoas gosta de música. Você vai para um forró, você vai para uma balada, você escuta, a gente vai para um barzinho, está tocando MPB e tal. A música ela é mais acessível, né? Até porque o som ele reverbera a maiores distâncias, né? Vai além, né? Vai além. A arte visual ela ganhou isso com o grafite, né? Nós falamos do Marcelo Grude há pouco, né? Que tem um festival concreto que deixa a cidade linda, belíssima, né? Mas a galera tem um certo estranhamento com as artes. Então, ela é livre para o acesso, né? E as pessoas poderem fazer também, experimentar. Não necessariamente vai virar um artista, ou pode virar um artista, né? Mas a experiência com a arte, ela é muito rica, né? E eu acho que ela é universal, assim. Eu acho que a gente tem que ficar mais preocupado com os atos do que com os títulos ou com os adjetivos, com os rótulos, né? A pessoa pode fazer arte se ela vai se dedicar mais a onde ela vai chegar. Né? Aí é uma coisa que ninguém pode saber, ninguém tem como saber. E sem compromisso. Né? E a arte, ela é como eu acho que foi... a gente ouviu lá no lançamento do e-book a questão a arte é uma terapia, inclusive para o próprio artista. Com né? certeza. Dentro da arte-terapia tem duas correntes. Tem uma corrente que defende o uso da arte como terapia, que seria você pegar a produção, né, daquele paciente e o cliente, que é como o pessoal da psicologia chama, né, e fazer uma interpretação em cima daquilo. Isso é um caminho possível. Entendi. Mas a arte em si, ela é terapêutica. Ela organiza. É intrínseca essa questão da possibilidade terapêutica, né? Dos efeitos terapêuticos. Acho que todo artista com arte, que você né? conversar, ele vai confirmar esse efeito na sua vida. Tanto é que os artistas que têm algum transtorno mental, que estão sofrendo com alguma questão emocional, à medida que eles vão se dedicando à arte, a tendência é de uma organização mental, é de a pessoa ir se restabelecendo. E o contrário também, se você tem um artista que começa a ter problemas, sei lá, com substâncias, ou ter alguma adoecimento, você também vai vendo que há uma deterioração. Manifestação ali na arte. Né? A gente tem as imagens das oficinas
com os pacientes, né? Que com esse trabalho que vocês têm feito ou buscam fazer. Pronto. Esses aí são Aqui, trabalhos deles, né? Uma preocupação que eu tinha quando a gente criou o projeto, e o parceiro é o professor Sebastião de Paula, né? Lá no IFCE, é que eu não queria que o IFCE é sempre presente, né? O IFCE é Sim, muito massa, Sebastião de Paula. Sim. Foi ele que massa. trouxe os professores de arte, né, para o projeto, os artistas. Eu não queria que fosse equilibrado, né? Exatamente. Eu não queria que fosse a escola dos loucos. Eu queria que fosse algo misto. Por isso que para mim era muito importante ter o profissional da saúde ou o estudante, ter turmas mistas. Loucura é uma palavra, né? Ela existe, né? Mas ela ficou muito mal utilizada, né? E pejorativa, rotulante, né? Muito difícil. Mas o que é a loucura? O que é que a gente poderia... A loucura, dentro da... que não é um termo técnico, assim, mas a loucura seria quando você chega num nível de adoecimento que você perde o contato, você perde o juízo de realidade, no sentido de você não conseguir distinguir o que é real do que não é real. Entendi. Acho que seria essa a fronteira. Então, nós temos muitos transtornos mentais, mas chegar no nível da loucura seria esse grau mais severo de adoecimento, e que você já tem dificuldade de fazer essa distinção. E que pode ser algo momentâneo, né? Pode ser algo não que necessariamente a pessoa fica louca, pode ter estados de loucura, pode ter esse momento, exatamente. Estado de falta de sanidade, Isso, né? eu acho que esse seria o entendimento do que seria a loucura, né? Mas é uma expressão que a gente usa até no dia a dia, né? Que loucura, né? Tem a loucura tem a expressão boa, né? Que loucura, que eu acho que essa loucura boa da irreverência, da criatividade é muito massa, né? Sim. E tem a loucura que é a loucura do adoecimento, que já não é boa, né? Que aí vem associada a questão... Mas tem isso do ir além, né? Tem isso do além de romper fronteiras, né? É importante essa loucura da inventividade, né? De acreditar que pode e de achar que consegue, que não tem barreiras e que é possível. Quem disse que não, né? Sim. Quem disse que não, né? Vai lá e faz, né? Sim. Senão a humanidade não teria chegado do ponto que chegou. Foram os loucos saudáveis aí que conseguiram fazer isso. Pois né? Tem até essa questão que eu ouvi uma vez, que ficou assim, que a história tem o doido e o sem noção. O doido sabe onde está a caixa, mas está fora da caixa. E o sem noção não sabe nem que tem caixa. Nem que tem caixa, né? Então, o doido é que é bom, né? O doido é bom. O doido é bom porque ele sai da caixa e ele vai fazer o diferente, né? Está sempre buscando o novo, né? Exatamente. É o inquieto, né? Muito massa, aí cara. Imagens dessa, acho que da e o resultado deve ser incrível, né? O resultado é muito bacana. Porque não é só a questão do resultado artístico, mas esse quadro, inclusive, ela vendeu, essa paciente. Massa. Existe a questão também da conquista, da construção da autoestima. Não tem nada que construa mais a autoestima do que você ter uma experiência de sucesso. E o que é o sucesso? Não é o aplauso do outro, é você ver que você consegue. É você se propor a fazer alguma coisa e você conseguir fazer. E aí, o que a gente faz é a realização, exatamente. Acho que essa é a palavra. E aí, as oficinas, os cursos, eles permitem às pessoas conseguirem isso. Né? E é muito massa que você pega, que eu presto muita atenção nisso. Eu, enquanto artista, busco sempre fazer um novo. Nós, enquanto artistas, buscamos sempre fazer um novo e sempre fazer um trabalho, por mais que seja numa série, né? Você faz uma série de jabuticabas, mas uma é diferente da outra. Sim. Isso é que distingue a arte do artesanato, né? É o trabalho único, né? Sim. E essa vontade de criar, essa vontade de fazer o novo, de pegar algo, como eu falei antes, a tela em branco. Sim. E quando termina o trabalho, tem algo novo no mundo, né? No planeta. É muito massa. É a descoberta. E a realização, eu consegui fazer algo, né? Sim. Construir, Sim. né? Estava aqui. E essas pessoas que têm essas questões, esse adoecimento mental, deve ser incrível. É muito bacana. Vocês veem o resultado na prática mesmo. Sim, sim. A gente não tem feito pesquisa nesse grupo, é realmente uma atividade só de extensão, mas tem muita pesquisa sobre isso, assim, que mostra o resultado. E o grupo funciona na universidade? Na universidade. Durante muito tempo, a gente... Universidade Federal do Ceará. Na Universidade Federal do Ceará. O projeto de extensão é uma das de melhores lá. universidades do mundo. Eu diria que sim, estudei lá. Mas é uma universidade muito, muito querida. Não consegui sair de lá, né? Saí, mas voltei. Acho que quem fica na universidade é quem quer continuar estudando. Com certeza. Está Né? sempre aprendendo. A verdade é essa. Mas a gente tinha... A escola era, na verdade, eram as pessoas e uma malinha com o nosso material e a gente ia onde a gente tinha oportunidade de fazer o trabalho. Então, a gente já fez no CAPS, já fez no Hospital de Messejana. Só que, desde o ano passado, a gente conseguiu um espaço
no hospital, às sextas-feiras pela manhã. Ou seja, já está progredindo, Está avançando. Aí a galera nota, começa a abrir mais portas, né? Isso. Muito A legal. questão do manual é um momento em que a gente se abre mais. Porque por que eu não... O pessoal diz assim, Lê, você esconde esse projeto. Não era isso. É porque a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente cativa. Então, como era que eu ia falar de um projeto que eu só tenho como oferecer para 15 pessoas, para 20 pessoas? Fica difícil. Não dá para eu fazer divulgação. Aí vai restringir, aí você vai ter que dar Isso. Então, assim, tem como a pessoa participar, tem a nossa rede social, né? Tem a Escola Arte Livre UFC, a pessoa pode participar. Escola Arte Livre UFC. Então, se for profissional da saúde, está no Instagram. Se for profissional da saúde, estudante da área de saúde ou paciente da saúde mental, tem como se inscrever nas oficinas. Mas a gente nunca vai conseguir abranger muita gente. Com o e-book, com o manual, a gente consegue atingir mais pessoas. Os multiplicadores... A plataforma... Né, estão aí. Então, se quiserem pegar a metodologia que a gente desenvolveu, que a gente sabe que funciona, porque é fruto da prática, está aí para quem quiser usar, né? Então, por isso esse trabalho de divulgação. Né? Porque fala sobre a pintura, fala sobre a abstração, fala sobre o desenho, né? Então, dá um panorama para quem quer usar a arte como ferramenta muito bacana, né? Está bem didático, né? E é uma ferramenta hoje universal, que é a questão da internet, né? É um e-book. Ficou mais econômico, obviamente, fazer. Você pode projetar ali e tem as telas dos artistas, enfim. Porque, às vezes, o profissional de saúde tem uma aptidão artística, Parabéns mesmo né? Mas pelo projeto, tem cara. É um projeto incrível, E muita gente envolvida, né? Sim. São várias... são pessoas, assim, tem o Sebastião de Paulo, que é coordenador, né, pelo IF, e, na época, eles eram estudantes de licenciatura em artes visuais. Hoje em dia já se formaram, estão fazendo mestrado, estão fazendo outras coisas, mas ficaram. Né, o Ronaldo Vieira, a Verônica Pedrosa, a Angélica Cadeira, né, que chegou junto. Lubiana Germana, e a Euda Souza, que ela é professora de arte. Para baixar o e-book, onde é que a gente... É no repositório da UFC. Entendi. No nosso Instagram tem o link, mas se você colocar no Google Arte Livre UFC, você vai achar a página. Já vai chegar lá. Rola um pouquinho para baixo e tem o link lá para o download. Gratuito, um material realmente formidável. Ficou bonito o design, ficou lindo. O design é do Daniel Firmino, trabalho no Instituto E fez um recorte das artes visuais cearense, né? E esse agora registro ficou muita gente muito boa de fora, mas porque não tem, porque é tanta gente que não tem como. Eu fui até onde eu aguentei, porque eu tinha que pegar assinatura. Você viu como tem que ter autorização, um trabalho de tem bastidor que pegar... muito Então, quando eu fiquei ali com 5, 6 por capítulo, aí eu foi realmente, eu não parei. Mas de lá para cá eu já conheci, porque o e-book está feito há muito tempo, né? É lançado agora, mas tem o quê? 1 ano e meio já que a gente está com ele. Então, tudo leva tempo. Então, nesse meio tempo, eu já conheci outros artistas, mas, de repente, vem outros manuais. Vem uma segunda edição aí, Sim. com outros trabalhos de outros artistas, exatamente, né? E é muito massa, é bom que diversifica. É verdade. Eu tô aqui com alguns livros da Lia e me chamou a atenção, até porque eu sou autor de livros infantis também, O Bicho Singular. Sim. Né? Que... eu sou doido por bicho, né? Tem os 2 livros que eu tenho publicados, é o Janjão e o Janinho. E o bicho ele serve muito para metáfora, né? Para contar histórias para os filhos, para as crianças, né? Sim. Como é essa história aqui do bicho singular? Essa história do bicho singular, eu não tinha assim, essa intenção de escrever livro infantil, não. Mas eu estava um dia na praia com os meus filhos e me veio a história do bicho na cabeça. Pronta. É interessante que vem aquela luz, né, com a ideia. Isso. E vai para cima. E aí e tudo prontinho, assim, as imagens e tudo. Aí eu vou ter que escrever isso aqui. E eu acho que vem da inspiração, porque a gente é muito influenciado pelo que a gente lê, pelo menos na parte da literatura. Por exemplo, eu posso prever o que eu vou estar escrevendo pelo que eu estou lendo agora. E como eu passei a ler muito livro infantil por causa deles, todo dia, aí histórias de bichos começaram a vir na minha cabeça, né? Então foi isso. Aí eu não resisti, fiz o registro, foi publicado pela Substância. E dá um spoiler aí, o que é o bicho singular? Fala sobre o quê? O bicho singular é uma história de um bichinho que ele não sabe quem ele ele está procurando a turma dele, está procurando o seu lugar no mundo. E aí
ele é um bicho diferente, porque ele tem bico de pato, tem cauda de castor, e aí, ora ele acha que ele é marreco, ora ele acha que ele é castor. Questão de identidade. É essa a temática. Ora ele acha que ele é um jacaré, ora ele acha que ele é um legal. topeira, até no final ele se encontrar. E é uma história assim que tem uma força. Quer dizer, eu sou eu e pronto, né? Que eu acho que é algo universal. Todos nós estamos com buscando, certeza. né, o nosso E lugar do mundo. a criança, ela tem essa busca, né? Principalmente até a adolescência. Aí, às vezes se encontra ou não, né? A gente está sempre procurando pelo eu, pelo próprio eu. E essa questão da singularidade, ela é muito importante. Sim. E a questão da arte é singular, né? Cada trabalho é um trabalho. Talvez a artista aqui, essa questão da singularidade, que essa palavra singular, pelo menos a mim chama muita atenção, de ser do único. Né? Muito interessante. Sim. Aí é uma história que tem aí a gente volta àquele diálogo com os artistas. Tem um coletivo de teatro aqui, o Coletivo Zanzulim, pessoal muito talentoso, e eles adotaram essa história. Estão fazendo a contação de história do Bicho Singular. Aí começaram a fazer música. Tem música já do Bicho Singular. Quando eu vi, eu estava fazendo música também do bicho. Tem 1000 possibilidades. A gente se estimula, né? Eu acho que o contato com os outros artistas... É aquarela? É aquarela. As ilustrações de aquarela. São de aquarela. E a Sanders, as ilustrações. As ilustrações são muito minhas. massa quando a gente que é artista visual acaba se obrigando a ilustrar. É difícil, né? É um trabalho. Quem faz um livro infantil, a produção do livro. Eu acho particularmente, escrever é mais fácil do que ilustrar, né? Verdade, a ilustração, porque você tem que ver cada cena, você tem que ver... Tem que casar com o texto. Tem que ter uma harmonia, tem que ter um equilíbrio, né? É a parte que eu acho mais difícil, a parte da ilustração. É verdade. Estou aí com os livros para ilustrar, estão escritos, e essa energia... Você tem que ter aquela hora de Tem que manter o livro todo. Tem outros escritos para... Tem uns 3 na gaveta. Olha aí, que massa. Mas é muito complexo. Já estão escritos, faltando a ilustração. Tem deles que estão ilustrados e tem acho que 2 estão ilustrados e um não. Mas a questão de lançar um livro não é simples. É muito difícil, não muito punk. Porque tem toda a questão... lançar, né, divulgar, requer muita energia. Esse trabalho de comunicação não é um trabalho trivial. E também a distribuição dos livros. Então, tá quieto ali. Eu vejo lá a luta do Alan Mendonça, teve aqui também no Hashtag Arte, que é diretor da Radiador e da Radiadorim, a luta que é para divulgar, né? Para fazer um livro brotar. Né? E tem tanta gente fantástica na literatura aqui no Ceará. Muita gente boa. Essa editora, a Editora Substância, é uma editora independente daqui, que eu conheci quando eu estava na Alemanha, que eu escrevi o primeiro livro. Eu vi uma reportagem no jornal sobre eles, que era o Thales Azigon, o Natan Matos e o Madge Pontes, estudantes de letras da Universidade Federal do Ceará. Parabéns. E eles criaram uma editora. Eles criaram uma editora, sabe, assim, independente, e eu fiquei encantada com aquilo. E aí, quando eu voltava para o Brasil, eu vou atrás deles. E é um pessoal fantástico. Assim, o Thales Azigon, ele tem um projeto que é a Livro Livre Curió, que é biblioteca comunitária. Então, assim, tem muita gente fantástica aí na literatura. Tem muita gente boa fazendo cultura em Fortaleza, no Ceará. Né? O interior do Ceará está borbulhando de arte também. Né? Muita gente massa fazendo arte. E é incrível. E tem um livro... o Consciente Freudiano. Esse daí o Consciente Freudiano. Isso, ele é um ensaio. Ele foi feito quando eu fiz a especialização em psicoterapia psicanalítica. Eu tinha que fazer um trabalho de conclusão. Certo. E aí eu fiz sobre o consciente freudiano, porque o Freud ele é muito conhecido pelo inconsciente. E aí o que ele escreveu sobre a consciência psicológica, que seria o consciente freudiano? Sempre indo na direção contrária, é muito massa. O que é que ninguém falou aqui, né? Que eu vou conversar sobre isso, é muito legal, é muito rico, é uma riqueza muito grande quando a medicina a psiquiatria ganha um artista, né? Muito massa. O artista traz muita coisa junto. Traz muita coisa junto, com certeza. Uma maravilha. E a gente encontra esses livros... Eles estão na Amazon, tem... alguns deles estão na Lamarca, aqui em Fortaleza, na Leitura do Rio Mar e nas plataformas digitais, né, que hoje em dia... A gente pode colocar uma imagem do trabalho da Lia, que a gente infelizmente, estamos chegando... Bem que você falou que é rápido. É ligeiro, né? E os projetos. Aqui a gente passou a imagem de Basquiat. Dá para colocar... nós temos um arquivo
Dá para colocar a primeira Artista imagem famoso. desse arquivo, que aí a gente tinha falado aqui, que aí eu vou, se for necessário, a gente extrapola um pouquinho o tempo. Tem uma primeira imagem que fala sobre a loucura. E Basquiat, a gente, infelizmente, não teve, olha que coisa fantástica, né? Sim. Teve uma exposição falando da loucura de Basquiat. E essa questão da loucura libertadora, né? Arte livre. Arte livre. De estar completamente livre, porque se um cara desse, se ele fosse pensar no mercado, Sim. na época, ele Sim. jamais faria isso. Sim, sim, sim. É o dane-se, né? Eu faço o que eu quero, eu faço o que está nós assim. estamos sofrendo da nossa racionalidade hoje em dia. Essa questão do racional, Matando, né, a nossa a maturidade essência. às vezes atrapalha, né? O racional às vezes atrapalha, O né? O racional, artista, né? sim. De você. Porque se você estiver preocupado, você não vai Se conseguir. você está né? preocupado com o seu limite, principalmente com o que na vão arte, achar de você. né? aí se acaba ficando duro o trabalho, você acaba fazendo para o mercado e não tem essa força, Sim. essa questão da liberdade que o Basquiat Sim. colocava na. Que é você entrar em nos contato trabalhos com dele. você, né? Quando você mergulha em si, você acaba tocando o outro. E se permitir, vamos dar. Olha que coisa incrível. E muita hoje, e é liberdade, interessante que aí o mercado se apropria, né? Esses trabalhos foram vendidos por 31, por 40, por 50 milhões de dólares. Né? Um trabalho de 1 por 1, de 2 por 2 do Basquiat, que na época foi visto como louco, como um cara que era uma arte, muita gente achou que era uma arte. Hoje em dia, pronto, dá para parar? Ah, não, aqui é do Darcílio Lima já. Uhum. Aqui a gente já está. Que é o Darcílio, inclusive, ele passou um tempo internado com problemas psiquiátricos e tal, e fazia. Pronto. Dá para a gente parar só nessa imagem aqui, um minutinho, que é você ver um cara riqueza, né? que tinha uma questão psiquiátrica, né, um adoecimento, ficou internado e tal, e na chamada da exposição fala de loucura, e olha que loucura. Né? Que loucura, que já loucura com outro sentido. fantástica, né? Que coisa fantástica, técnica, né? Assim, de uma técnica. De uma técnica, de uma técnica, de um esmero, de um cuidado. Sim, né? pontilismo também. É uma coisa formidável. Então a gente tem Basquiat de um lado com aquela arte completamente solta, olha aqui, Sim. Darcílio. Fantástico. Né? E o Darcílio com uma realidade fantástica, né? Sim, com um trabalho. Um pouco surreal também. E um cara considerado por muitos na época, e hoje mesmo fazem exposições dele falando que era um artista louco, né? Mas uma loucura pródiga, né? Sim. Uma loucura de uma riqueza incrível, né? Sim, sim. Obras realmente fantásticas. Um universo muito particular. Né? Eu tinha pedido para colocar um trabalho teu, acabou passando. Eu tinha tá colocado ótimo. os trabalhos do Darcílio, está aqui o Darcílio. Não, que boa a gente poder mostrar. Poder passear por esse universo que a arte livre, o trabalho do e-book, é muito por aí. Sim. Né? Permitir que pessoas que estão com alguma questão de saúde tenham possibilidade de, através da arte, né? Sim. De se descobrir. Acho que ele vai além, ele é da promoção de saúde. A pessoa não precisa estar adoecida para cuidar da sua saúde, cuidar da sua alma. Né? Prevenção. Isso. Então, moçada, fazer arte, fazer mais arte, né? Tem os projetos, como é que estão os projetos? Lia Sanders, muita coisa, né? Eu invento coisa, mas eu acho que a gente tá continuando com a escola, novas vertentes aí, os livros na gaveta. Tem muita coisa boa a partir do Arte Livre, obviamente, né? Eu acho que sim. A gente quando a gente se propõe a fazer alguma coisa pelo outro, a gente que cresce, né? A gente exatamente, a empatia, que avança, o olhar para o próximo, né? Que cresce. Maravilha. Exposições, tem uma que está na Casa de Alencar, né? No momento, com a Andréa também, mais uma vez, me mobilizando. Sandrinha, né? Isso. Que é o Que Nos Ilumina. Que nos ilumina, a arte nos ilumina, Isso, é um projeto muito legal, porque a Andréa, acho que ela está inovando nesse sentido. Massa. Ela está colocando os artistas para produzirem arte juntos, numa determinada temática. Passa 9 meses trabalhando num projeto para sair uma exposição. Massa. Então, isso dá uma força, assim, está fazendo trabalho de curadoria muito massa, né? Sim, projetos incríveis. Incríveis. E aí, estou caminhando muito nessa questão da escrita, da poesia concreta e de colocar na parede, que eu acho que é uma outra coisa que está me interessando muito. Muito legal.
E vou voltar aí para as minhas jabuticabas e pintar um pouco mais. Massa demais. Por aí. Lia, dava pra gente bater papo aqui, o restante Se deixasse. é muita coisa, e quando mistura com medicina, com psiquiatria, com a escrita, com a literatura, é uma riqueza muito grande. Parabéns, teu trabalho é incrível. O projeto Arte Livre é um projeto encantador, realmente. O Ceará ganha muito com esse projeto, a saúde ganha muito com esse projeto, né? E a arte, principalmente, né? Sim. Ganha muito com esse projeto. Maravilha. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Muitíssimo Parabéns obrigado. à Casa de Vovó Dedé. E por mais essa fronteira, né, que essa instituição tão fantástica está abrindo agora aí com o audiovisual, trazendo a arte para junto das pessoas. Parabéns, Massa demais. Zoriá. Obrigada pelo convite. É isso aí. Ficamos aqui com mais um Hashtag Arte, os estúdios da TV Dedé, a TV da Casa de Vovó Dedé. Massa demais. Lia Sanders. Maravilha. Muito obrigado. Valeu, moçada. Viva a vida, viva a arte. Massa legal, demais, Oriá. cara. Massa demais.